Nos conhece quando nós ainda estávamos em formação no ventre da nossa mãe. O projeto da nossa concepção é dele. O projeto da nossa concepção não foi do nosso pai, não foi da nossa mãe, não foi fruto dos nossos sonhos. Mas quem sonhou primeiro conosco foi o Senhor. É tanto que a palavra dele diz que ele nos sonda e ele nos conhece. E nós precisamos entender, compreender e aceitar que nós somos únicos para Deus. Cada um de nós, dentro das nossas fraquezas ou fortalezas, dentro das nossas qualidades ou dos nossos defeitos, dentro das nossas perfeições ou das nossas imperfeições, o Senhor nos ama e nós somos únicas, nós somos únicos para Ele. Amém? E isso é algo maravilhoso, isso é um privilégio muito grande, é um carinho assim imensurável da parte de Deus para nós que somos as suas criaturas. Este ano, o ano de 2017, ele está aí a poucos dias de se findar. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio, todos nós passamos por muitas lutas, enfrentamos batalhas, enfrentamos até mesmo guerras, mas o Senhor ele esteve conosco em todas elas. Em todos os dias, destes dias que se passaram até aqui, o Senhor esteve conosco e o Senhor operou um milagre na nossa vida. Em todos estes dias, a cada minuto de cada dia, o Senhor resplandeceu a glória dele sobre nós. A começar, amados, de todos os dias nós temos acordado, temos tido renovo, a vida sendo renovada em nós, tivemos o nosso espírito renovado. Isso já é um milagre, porque quantos não chegaram até o dia de hoje? Quantos ficaram lá no mês de janeiro, outros em fevereiro, outros em março, junho, julho, setembro, outubro, novembro? Quantos chegaram somente até o dia de ontem? E nós estamos aqui como expressão da glória do Senhor. Amém? Nós mulheres somos privilegiadas. Nós mulheres temos um valor inestimável para o nosso Deus. Não importa o que já aconteceu, não importa aquilo que nós fomos, o que importa para o nosso Deus é aquilo que nós temos apresentado a Ele. São os frutos que nós temos colocado sobre o altar dele, dia após dia. Amém? Isso para Deus é algo que não tem preço. Muitas vezes, igreja, nós ficamos apegados lá ao passado e parece que nos esquecemos que a palavra do Senhor, ela nos diz que eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Você quer algo de novo para a sua vida? Se esqueça, se desapegue daquilo que já ficou lá no passado, porque o passado ele não nos pertence. O hoje é o dia de nós vivermos na presença do Senhor, comendo do melhor desta terra, vivendo do melhor desta terra, porque o amanhã também não nos pertence. Amém? Porque o nosso Deus ele tem o controle sobre todas as coisas. Amados, se nós formos discorrer sobre as mulheres da Bíblia aqui, irmã Lídia, nós temos que ficar, eu acredito que no mínimo até o final do ano, sem interrupção. Porque a Bíblia nos apresenta mulheres tremendas, mulheres que os marcos dela ficaram ali e ficarão até a eternidade, porque atravessaram gerações por gerações. Mas eu quero falar de uma mulher especial neste momento. Uma mulher por nome de Esther. Todos nós conhecemos a história de Esther, não é verdade? Conhecemos ali o quanto ela foi privilegiada pelo Senhor. Nós sabemos que Esther, ela saiu lá de uma linha de pobreza. Esther saiu de uma linha da orfandade. Esther, ela era órfã, ela foi criada por um primo que ela tinha. Porém, para Deus, não importava se ela passou pela orfandade, não importava se ela veio de uma linha de pobreza. E este Deus que se importou com Esther naquele tempo é o mesmo Deus que se importa com você no dia de hoje. E Esther, ela só chegou aonde ela chegou, porque Deus projetou aquela trajetória para ela e ela obedeceu.
Senhor. A palavra ela não nos relata que Esther, dentro do deserto onde ela viveu, até ela chegar ao trono de rainha, ela murmurou, ela reclamou, ela se rebelou, ela desobedeceu, ela abandonou, ela criou, ela se rebelou, se revoltou, ela se irou. A palavra não relata isso, mas a palavra relata que o primo a criou dentro dos preceitos do Senhor, e foi exatamente isso, esta beleza que aquele rei viu nela, e o Deus continua sendo o mesmo. Aquela história de Esther, minha amada irmã, minha amada serva do Deus Altíssimo, ali representa aquele encontro de Esther com o rei, aquele momento em que ele estendeu para ela o cetro, representa a nossa história como igreja. Aquele homem representava a figura de Jesus ali naquele lugar, e quando nós nos achegamos ao trono de graça, em obediência, em humildade, revestida de beleza espiritual, de singeleza de coração, o cetro do Deus Todo-Poderoso é estendido para nós. Outra coisa que nós podemos aprender ali com Esther, minhas amadas, é que Esther, antes de agir, ela desceu à presença do Senhor. Ela não teve impulso, ela não usou do nome que ela tinha, ela não usou do poder que ela já tinha por ser esposa do rei. Mas quando a notícia de que uma grande tragédia aconteceria, ou seja, quando chegou até ela uma prova, uma luta, uma guerra, uma batalha, mais um deserto a ser atravessado, ela não blasfemou, ela não reclamou, porque ela poderia ter dito assim: mas Senhor, eu não te pedi para ser rainha, agora eu estou aqui, tu vais exterminar o meu povo. Não, mas ela desceu mais uma vez na humildade e se apresentou diante do Senhor. Deus, eu estou aqui, o que tu queres de mim? Que nós possamos nos espelhar na Esther, que venhamos antes de todas as coisas apresentar as nossas vidas perguntando ao Senhor em que nós podemos ser úteis na sua obra, em como nós podemos ser melhor, em como nós podemos abençoar mais o nosso próximo, em como podemos nos tornar em ser uma bênção na vida do nosso irmão. Porque, meu amado, outra coisa que nós precisamos aprender: ser abençoador é muito melhor do que ser abençoado. Ser uma bênção na vida do nosso próximo é muito melhor do que nós sermos abençoados. E foi isso que Esther fez. Quando ela desceu, ela buscou a resposta do Senhor. E depois ela se revestiu de ousadia e ela disse assim: eu irei lá, é proibido eu ir, mas eu irei lá, e se eu tiver que perecer, eu perecerei. Quando ela disse isso, ela disse: se eu tiver que perecer, eu perecerei, porque quem é o homem para conhecer o verdadeiro propósito do Senhor? E ela foi lá, e o seu esposo, o rei daquela nação, estendeu para ela aquele cetro. Que nós, mulheres da terceira idade, nós, mulheres da terceira idade, possamos ser vistas como essas jovens aí de 30 anos para trás, como exemplo. É o que a palavra nos diz. Ruth, ela viu exemplo em Noemi, é tanto que ela a seguiu, atendendo e obedecendo todos os mandamentos, ensinamentos, os aconselhamentos de sua sogra. A palavra diz que as mais velhas ensinem as mais novas. Então nós mais velhas, vamos começar aqui, olha, conosco da terceira idade, nós precisamos ser espelho para esta geração que acabou de se casar, que vai se casar daqui a algum dia, que ainda tem muito degrau para subir até chegar onde nós chegamos até aqui. Essa mocidade precisa se espelhar em nós. É o que a palavra do Senhor nos diz. Mas que tipo de espelho eu tenho que ser? Nós temos que ser mulheres revestidas da beleza do Senhor em primeiro lugar. Mulheres cantadas a falatórios, a esticamento de conversas, de fofocas, de disse-me-dizes. Mas sermos mulheres apacentadoras, não sermos mulheres alastradoras do fogo, mas sermos mulheres que apagam o fogo a tempo e a fora de tempo, para que a contenda não se estenda. Esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas, é bíblico. Não é história que eu estou tirando da minha cabeça, está lá na Bíblia. Precisamos ensinar
ensinar essa geração de meninas, adolescentes e jovens a ler a palavra. Pastora, mas eles não querem mais com isso. Você tem lido a sua palavra? Dentro da sua casa, o teu filho, a tua filha tem visto isso, a tua nora tem visto isso. É um exemplo. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ensinar a nossa geração qual o caminho que deve andar, para que ele não se deixe ter. Então precisamos, mulheres idosas, sermos exemplos para essas mulheres mais novas. Amém? Para jovens, para adolescentes. Precisamos nos espelhar em mulheres como foi Abigail. Quem aqui já ouviu falar em Abigail? Levante a mão. Abigail, ela tinha um esposo rixento, homem metido a valente, briguento. A palavra diz que ele tinha traços de ignorância, de estupidez. Ele tratava tudo na brutalidade. Abigail viveu no tempo do rei Davi junto com o seu esposo. E o rei Davi, por muitas vezes, abençoou, ajudou o esposo de Abigail. E no momento em que Davi necessitou de ser ajudado, ele mandou homens para ir ter com o esposo de Abigail. E eu ordeno, olha, quando vocês chegarem lá, digam que são de paz. Vocês vão lá buscar paz. Quando aqueles homens chegaram lá, que saudaram o esposo de Abigail, gente, não estou conseguindo lembrar o nome dele, pastor. Nabal. Sauda Nabal. Nabal afronta, mas quem é esse tal de Davi? Depois que ele já tinha se beneficiado da benignidade, da misericórdia de Davi, ele já não conhecia mais. Nabal não era grato. Nabal não reconhecia a beneficência que já havia sido dada a ele. Precisamos ser gratos, igreja do Senhor. Precisamos ser gratos a Deus e precisamos ser gratos às pessoas que nos estendem a mão. E ali tinha tudo para se estourar uma guerra naquela situação. Abigail em silêncio, mesmo ferida, machucada, magoada, porque a palavra relata que ele também não era um bom esposo. Nabal era rico, riquíssimo, mas me parece que ele não liberava o cartão de crédito para Abigail comprar um sapato. Aqui não tem maridos que fazem isso. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Com certeza, Abigail ela passava por todo tipo de humilhação. E naquele momento ela tinha tudo para inflamar mais aquela situação. Mas a palavra diz que rapidamente e silenciosamente ela reverteu aquela história. Ela chamou os seus empregados. Ela mandou fazer carregamentos. E ela foi e mandou entregar para o rei Davi. E disse, olha, rei Davi, não olhes para o dono do meu esposo. Como se dissesse assim, olha Davi, deixa isso para lá. Não olha para ele, não compensa entrar em contenda com ele. Foi isso que ela fez. Ela foi pacificadora. Que nós sejamos dentro dos nossos lares pacificadoras. Que nós venhamos agir silenciosamente, porque ficar em silêncio significa obedecer a Deus. Ficar em silêncio vai preceder a nossa bênção. Vamos tirar, mulheres, as palavras de afronta da nossa boca. Ah, pastora, mas você não conhece o meu marido. Eu não preciso conhecer o seu marido para te dar este conselho. Isso é bíblico. Uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a sabedoria da mulher começa em saber a hora de falar e a hora de se calar. A situação foi pacífica e lá na frente Deus honrou Abigail. Abigail se tornou esposa do rei. Não estou te dizendo que diante de uma situação difícil que você passa com seu esposo, se você agir desta maneira, teu esposo vai morrer para você casar com outro. Não é isso. Vamos tomar como exemplo a atitude que ela teve de ser pacificadora. Que nós venhamos nos espelhar em Dorcas. Quem já ouviu falar em Dorcas? Quantas mulheres já leram acerca de Dorcas? Bem poucas. Dorcas, ela foi uma mulher
que ela cuidava das viúvas, ela cuidava dos órfãos, ela fazia roupas para aquelas pessoas, ela abençoava com os bens preciosos que ela tinha. Ela era uma viúva, a palavra relata que ela ficou viúva ainda bem no início, eu acredito, de seu casamento, bem no início. E ela se dedicou à obra do Senhor, ela aceitou Jesus, ela se dedicou à obra. E a palavra relata que ela confeccionava roupas para aqueles que precisavam. Ou seja, Dorcas, ela tinha um coração misericordioso com a necessidade do próximo. Ela não olhou em primeiro lugar para ela. Isso é o que Deus espera, é o que Deus deseja de nós. Que nós venhamos olhar primeiro para o próximo, porque a palavra diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você diz que você ama o teu próximo como você ama a você mesmo, então como é que nós podemos ver o nosso próximo em uma situação difícil e não estendermos a nossa mão, não fazer por ele aquilo que nós faríamos por nós mesmos? É mais ou menos o seguinte: se eu estou doente e eu tenho condições, eu vou aonde? Em um hospital, em um bom médico. Porque eu me amo, eu não vou deixar que aquela doença me consuma. Mas muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo e vemos ele uma situação difícil e não fazemos por ele aquilo que poderíamos fazer por nós mesmos. Amém? Essa palavra foi a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração para estar ministrando aos nossos corações nesta noite. Que nós venhamos nos espelhar na palavra do Senhor. Que nós venhamos ser cheios, não de ira, não de ambição, de egoísmo, ou apenas de palavras bonitas, mas que venhamos ser verdadeiramente cheios do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos disso. Ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus, que é a maior beleza de todas as belezas. Amém? Eu quero que você se coloque de pé.